Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Tom achou muito engraçado o fato de Marlboro estar morando no armário de suprimentos. Ele tinha ido ao posto de gasolina depois do turno para verificar as coisas e tomar um café. Quer que eu fale com ele? Posso educadamente mostrar a saída e talvez dar uma carona para algum lugar. Não, tudo bem. Você sabe que eu nunca entendi muito bem o programa Mathematicist, Matemáticos. Na minha opinião, é só um bando de jovens confusos tentando encontrar uma família. Provavelmente, a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele foi ser expulso. Tudo isso me lembra Rufus Howard. Reconheci o nome e lembrei vagamente da história. Rufus era um frequentador assíduo antes da noite em que saiu para dar uma volta bêbado. Tão bêbado que seu sangue era inflamável. Ele bateu com sua caminhonete em um velho carvalho na Curva da Morte, a alguns quilômetros do posto de gasolina. O pobre Tom foi quem encontrou o corpo, mas provavelmente não da maneira que você imagina. Ele foi arremessado a 100 metros do veículo e quase certamente morreu com o impacto. Mas quando Tom o viu, sentado debaixo de uma árvore com as costas encostadas no tronco, pensou que Rufus ainda estava vivo. Ele parecia perfeitamente normal, calmo até, como se tivesse sentado ali, esperando pacientemente que o policial aparecesse. Pela forma como Tom se lembrava da história, não havia uma gota de sangue à vista. Por aqui, as pessoas só fazem autópsias em circunstâncias muito especiais. E esse era um acidente de carro bastante claro, mas alguns advogados que representavam a companhia de seguros da vida de Rufus envolveram-se e insistiram que o médico legista examinasse mais de perto. O que ele descobriu quando abriu o corpo foi que o Sr. Howard não tinha um único osso quebrado, e a única coisa fora do normal era o fato de que seu coração estava faltando. Provavelmente devorado por um dos muitos animais carnívoros perfeitamente normais que habitam a floresta. Tom olhou pela janela enquanto se lembrava da história. Depois que ele sofreu o acidente, alguns de nós fomos dar uma olhada na casa dele, para ter certeza de que ele não havia deixado o fogão ligado ou algo assim. Foi quando descobrimos que ele organizava brigas de cães em seu porão. Ele criava uma dúzia desses animais, uns malvados, todos cheios de cicatrizes. Nenhum deles tinha todos os dedos e olhos. O veterinário disse que não havia nada que pudéssemos fazer, a não ser sacrificá-los. Eu não sabia bem o que dizer, então eu simplesmente disse: "Uau, não foi o melhor dia da minha carreira, isso é certo, mas algo bom aconteceu. Um dos cães não latia quando entramos. Ele era um cachorrinho triste. Não tinha mais muita força para lutar. Ele foi o único que não tentou nos atacar quando os colocamos nos canis. E meu parceiro Fred disse: talvez não precisemos sacrificar esse. E Fred o levou ao veterinário e aplicou todas as vacinas nele. Chamou-o de Buster. Depois de alguns meses, Buster ganhou peso. Agora, ele sai para passear e brinca com os filhos de Fred. Eu vou ser sincero, Tom. Eu não entendo o que você está tentando dizer, além do fato de que as pessoas são horríveis, o que eu já sabia. Eu só tô dizendo que Buster passou por muita coisa, mas ele não era um cão de briga. Rufus provavelmente o usava como isca. Aquele que faz os verdadeiros lutadores entrarem em ação depois que sentem o cheiro de sangue. Buster teria sido morto mais cedo ou mais tarde, mas o destino interveio. E agora que ele tá fora, ele é o cão mais leal, grato e feliz do mundo. Eu acho que eu ainda não entendi.
Você não tem muitos amigos, Jack. E eu não vou estar por perto para sempre. Tom estava levando essa conversa para um território estranho, e eu não sabia por quê, mas estava começando a me sentir muito chateado. E quanto mais ele falava, mais eu queria que ele parasse. Ele estava me deixando triste, eu não tinha ideia do porquê. Eu raciocinei e decidi que devia ser outro efeito colateral da minha insônia, ou talvez fosse dos meus remédios. Eu tinha quase certeza de ter lido Mudanças de Humor na bula de 1 ou 2 frascos de remédios. Do que você tá falando, Tom? Eu tenho muitos amigos. Claro que tem, garota, disse ele com uma risada suave. Você tá falando dos seus amigos online? Você ao menos sabe como eles são? E, pensando bem, o que aconteceu com aquela garota que costumava ficar por aqui? Sempre achei que vocês dois fossem muito felizes juntos, mas não a vejo há um bom tempo. Qual era o nome dela? Eu não quero falar sobre ela. Por que não? Por que essa conversa era tão difícil? Olha, Tom, eu só não quero falar sobre ela. Eu desviei o olhar. Qualquer lugar, menos contato visual. Abaixei a cabeça no balcão e notei que alguém havia derramado alguma coisa. Olhei em volta e tentei descobrir o que poderia ter sido. E então, vi outra gota cair no balcão. Olhei para o teto, esperando encontrar um vazamento, mas não havia nada lá. Então eu me dei conta. Toquei meu rosto para confirmar minhas suspeitas e, com certeza, eu estava chorando. Isso é estranho, pensei. Por que eu estou fazendo isso? Eu não conseguia me lembrar da última vez que tinha chorado. Eu não conseguia me lembrar de nenhuma vez em que tinha chorado. Mesmo quando bebê. Eu não chorava muito. Deve ser o remédio. O que mais poderia ser? Eu peguei um rolo de papel toalha e limpei o balcão. E aí? Disse Malboro com uma voz alegre. O que você tá fazendo? Limpando um vazamento. Olhei para o lado do Tom para ver se ele diria mais alguma coisa. Mas ele não estava mais lá. Foi surpreendente que ele fosse embora assim, sem nem mesmo se despedir. Verifiquei lá fora só para ter certeza de que o carro dele não estava lá. Precisa de ajuda? Perguntou Malboro. Voltei-me pro cotista e notei que ele agora estava usando uma das minhas camisetas velhas. Uma camiseta lisa de manga comprida e gola redonda cor de vinho, que era um tamanho menor para ele. Levei um segundo para perceber que essa era uma das peças que eu havia deixado em uma caixa no quarto dos fundos, para aqueles dias em que precisava trocar de roupa no trabalho. Aceitei que aquelas roupas, junto com a escova de dentes, agora pertenciam ao homem à minha frente. Olha só, é realmente um trabalho para um homem só. Valeu? Eu disse, jogando as toalhas usadas no lixo. É isso mesmo, disse ele com um sorriso. Sabe, tenho que admitir, eu tô feliz que você esteja se sentindo melhor. Você está se referindo àquela depressão incapacitante depois que minha família me deixou na floresta enquanto ascendiam a um novo estágio de unidade universal movida pelo prazer sem mim? Você parece ter se recuperado bem. Os matemáticos veem a vida assim. A vida não é um material, é um comprimento de onda. Da mesma forma que a música é apenas a manipulação das ondas de ar, os organismos vivos são apenas a manipulação do carbono. Assim como a música, ela pode ser bela ou caótica, dependendo inteiramente do arranjo e do contexto. Só podemos controlar o contexto até certo ponto, mas os efeitos desse controle são onde a felicidade e o sofrimento coexistem. Então acordo todos os dias e tento mudar o equilíbrio um pouco mais para a felicidade. Isso funciona melhor se eu começar por mim mesmo. Ok. Legal. O que tem na caixa? Malboro apontou para o pacote embrulhado para presente que, de alguma forma, voltou para o balcão. Eu não tenho certeza. Alguém me enviou, mas já decidi que eu não vou abrir. Então, por que você está guardando? Pensei na pergunta dele por um segundo. Ele tinha razão. Eu provavelmente poderia ter jogado fora, deixado o carteiro devolvê-lo ao remetente ou colocado fogo nela. Mas não fiz nada disso. Eu não sei. Você deveria abri-la. Tudo bem. A caixa continha 3 coisas. A primeira era um bilhete escrito à mão.
que transcrevi na íntegra aqui. Olá, você não me conhece, mas te acompanho pelo seu podcast. Eu tô gostando muito da maneira como você constrói sua história, mas tenho uma pequena sugestão. No momento, o personagem principal não faz nada, não é? É mais como se as coisas acontecessem ao redor e ele apenas as testemunhasse. É muito Arthur Dent, mas acho que a história ficaria mais interessante se ele realmente começasse a ter um papel ativo nas esquisitices. Enfim, essa é apenas a minha opinião. Além disso, pensei em enviar algo que poderia facilitar um pouco o processo de escrita. Espero que tudo esteja indo bem para você. Atenciosamente, seu maior fã. A segunda coisa na caixa era um laptop novinho em folha. Eu liguei na tomada e o inicializei. E, com certeza, era verdadeiro. Eu nunca tive meu próprio laptop antes. Na verdade, o único computador que eu já tive foi um Tandy 1000 ruim que montei quando era criança com peças recuperadas de uma venda de garagem. E eu só o tive por cerca de um mês, antes que um dos meus irmãos adotivos o penhorasse para comprar cigarros. Esse computador era muito rápido em comparação com o desktop da New Pages e, se fosse possível ter internet aqui, eu poderia parar de incomodar o irmão Relay toda vez que quisesse atualizar o podcast. A terceira coisa era algum tipo de aparelho que eu não reconhecia. Tirei-o da caixa e o examinei. Era uma caixa preta pesada, do tamanho de um tijolo, alguns botões em um dos lados e um cabo de alimentação, mas sem nenhuma inscrição. O que você acha que é isso? Eu perguntei. Deve ser um roteador Sci-Fi global para hotspot via satélite. Provavelmente um modelo para uso em alto mar. Usávamos um igualzinho na igreja, porque era a única maneira de ter Wi-Fi. Espera, tu tá dizendo que é possível conectar o posto de gasolina à internet? Marlboro arrancou o dispositivo das minhas mãos, pegou o laptop e disse animado. Aí, me dá 15 minutos e eu deixo tudo pronto. Ele segurou os aparelhos eletrônicos nos braços enquanto corria de volta para o quarto, pulando por cima dos dois gnomos que apareceram no chão e batendo a porta do armário atrás de si. Eu fiquei parado olhando para a porta e tentando entender a ideia de um posto de gasolina com Wi-Fi. Havia sempre algo estranhamente reconfortante na consistência da desconexão desse lugar. O posto de gasolina sempre parecia um lugar fora do tempo, não realmente conectado ao resto do mundo, mas ainda tecnicamente parte dele. Se o posto de gasolina fosse um planeta, seria Plutão. Se o posto de gasolina fosse uma vogal, seria o Y. Se o posto de gasolina fosse um X-Men, seria o Wolverine. E essa é provavelmente a coisa mais legal que alguém diria sobre o posto de gasolina. Mas, para o bem ou para o mal, o lugar agora estava pronto para se juntar ao resto do mundo moderno. Talvez nada mudasse, mas, pelo que eu já sabia, isso não parecia uma possibilidade. Um mosquito pousou no meu nariz. Eu o espantei. Pisquei algumas vezes e tentei descobrir o que estava vendo. A parede à minha frente era totalmente preta. Por que a parede à minha frente era preta? O posto de gasolina não tem paredes pretas. Tem? Espera um segundo. Eu olhei para baixo e percebi que havia uma pá na minha mão esquerda. Droga! Eu tô de volta ao buraco. Olhei ao redor e percebi que tinha feito um progresso muito significativo com a escavação. Minhas mãos estavam cheias de bolhas e sujas, e o buraco tinha quase 2 metros em seu ponto mais profundo. Olhei para o céu noturno negro como tinta, salpicado de estrelas incontáveis, e suspirei. Há quanto tempo tô aqui? Quando alguns dos celestiais maiores começaram a se mover, percebi que aquelas estrelas eram, na verdade, apenas os olhos vermelhos sem alma dos guaxinins mutantes me encarando da borda, provavelmente procurando comida. Os mendigos sem vergonha. Balancei a pá contra eles até que todos se dispersassem. Então, comecei a pensar em como eu iria escapar.
As paredes eram íngremes demais para eu rastejar. Eu precisaria escalar. Uma das poucas vantagens de ser tão magro é a facilidade com que se consegue rastejar para fora de um buraco semelhante a uma sepultura numa ocasião como essa. Mas, primeiro, atirei a pá para longe. Antes de conseguir saltar para agarrar a saliência, ouvi um ruído muito estranho. Imagine, se quiser, o som de uma faca de açougueiro batendo numa melancia, como um baque sólido e úmido. Agora imagine a melancia gorgolejando e caindo no chão, como um saco de batatas. Ok? Eu admito, essa metáfora tá fugindo do meu controle. Eu devo estar com fome. Quando me levantei até a borda do buraco, eu vi a pá em pé, como um mastro de bandeira, com a ponta firmemente alojada no peito aberto de Kiefer, que ainda se contorcia. Ah, que droga! Kiefer estava morto antes que eu conseguisse sair do buraco e correr até ele. Em um último ato de rebeldia, ele levantou os 2 dedos do meio para mim. Senti um leve respeito por ele antes de entrar em um estado mental que só posso descrever como pânico contido. Eu precisava de um plano, e rápido. A primeira coisa que eu queria fazer era encontrar algo para envelopar o corpo. Porque, com certeza, Spencer Middleton virá buscá-lo em breve, certo? Quero dizer, não é essa a regra. Todo mundo tem direito a um mulligan por assassinato de Kiefer. E esse era o meu. Apesar dos meus melhores esforços para me acalmar, eu não conseguia me livrar da sensação incômoda de que esse cara morto, de repente, me colocou em uma situação muito precária, legalmente falando. Entrei no posto de gasolina pela porta dos fundos, um pouco surpreso ao perceber que Marlboro havia assumido o caixa na minha ausência. Ele estava atendendo o velho Bob Hoover, que tinha entrado para fazer sua compra semanal de minhocas e amendoins cozidos. Eles pareciam distraídos, então aproveitei a oportunidade para me esgueirar até o corredor onde guardamos lonas e pegar uma. Depois, rastejei como um ninja de volta para fora e comecei a trabalhar. Foi quando aprendi um fato interessante sobre o descarte de corpos humanos. Acontece que corpos adultos são pesados, tipo, muito pesados. Claro, eu já sabia que um ser humano é basicamente um balão de água cheio de carne, vísceras e excrementos, mas nada poderia me preparar para o quanto um homem morto pode ser pesado, nojento e cheio de vazamentos. Foi por um milagre que consegui arrastar Kiefer pela porta dos fundos e colocá-lo no freezer sem ser visto. Tenho que dar crédito ao Tony. Ele realmente fazia o manuseio de cadáveres parecer fácil. Usei toda a minha força para puxar o velho para trás das caixas e colocá-lo ao lado dos outros 3. Quando finalmente terminei, eu estava suado. E nem mesmo o frio dos ventiladores do refrigerador ajudou muito. Enquanto ficava ali, recuperando o fôlego e deixando a adrenalina passar, avaliei minha situação. Foi então que percebi. 4. Havia 4 Kiefers. Havia 4 Kiefers naquele freezer comigo. 4 Kiefers. De onde diabos veio o outro? Contei e recontei mais algumas vezes até ter certeza de que definitivamente tínhamos um pequeno excedente de Kiefers mortos. Então, me forcei a ignorar esse fato por enquanto, porque ainda não estava livre. Eu ainda precisava sair dali sem que ninguém me visse. Naquele momento, a porta do freezer se abriu e Marlboro entrou na sala de costas, arrastando algo e xingando baixinho. Assim que a porta se fechou, ele deixou cair o objeto. Virou-se e fez contato visual comigo. Prendi a respiração por um segundo e segui seu olhar até o corpo que repousava aos meus pés. Então, percebi exatamente o que ele havia arrastado para dentro do freezer. Ou melhor dizendo, quem era. Ele tinha outro Kiefer morto com ele. 5 Kiefers! Eu podia ver sua mente trabalhando enquanto ele olhava para o meu Kiefer, depois para o dele, depois de volta para o meu e, por fim, para a pilha. Finalmente, eu disse o que ambos estávamos pensando. Bem, isso é constrangedor. Ele me ajudou a empilhar os 2 Kiefers na pilha e cobri-los com a lona e algumas caixas pesadas, por precaução.
Quando terminamos, decidimos abrir uma garrafa de uísque de alta qualidade e nos presentear com algumas bebidas no refrigerador. Ele explicou como havia matado Kiefer acidentalmente algumas vezes, e eu disse que entendia perfeitamente. O cara era tão fácil de matar. Antes de terminarmos a garrafa, Tony entrou no refrigerador, olhou para nós dois e depois para Lorna. Ele não disse nada, apenas pegou uma caixa de massa de biscoito e saiu. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack e passando aqui no final desse episódio para relembrar vocês daquela época em que eu lia comentários que vinham via LivePix. Só que, melhor do que isso, eu vou estar implementando agora aquele formatozinho de áudio, até porque dá para mandar áudio pelo LivePix. Então, se você quiser mandar um áudio aqui pro podcast para estar aparecendo, é só ir aí no livepix.gg/darkjack e mandar o teu áudio. Eu vou estar deixando esse espaçozinho aqui no final para colocar o áudio de vocês. É muito mais maneiro do que eu simplesmente parar e ficar lendo, né? Fica muito mais interativo, assim, se vocês puderem mandar o áudio de vocês, comentando sobre o podcast, sobre o episódio, enfim. Lembrando, o Apoia-se tá conectado ao Spotify, então se você se tornar um apoiador, você vai ter acesso ao nosso podcast exclusivo, que é o Dark Jack, Histórias Exclusivas. Se você pesquisar aí no Spotify, você vai encontrar. Lembrando, tá ouvindo pelo Spotify, não é pelo YouTube? Dá estrelinhas. Se tu estiver ouvindo pelo YouTube, saiba que também pode ser membro e ter acesso a histórias exclusivas também dentro do YouTube. Caso queira mandar algum e-mail importante, publicidade, qualquer coisa, o meu e-mail é darkjackcontato@gmail.com. E para você que me escutou até aqui, muito obrigado mesmo. E caso nenhuma dessas formas de apoio que eu falei aqui sirva para você, não quero doar nada, não quero ajudar nem com R$1. Cara, se você postar no Instagram, me marcar, eu vou remarcar você também, eu vou repostar, quer dizer, lá nos stories do Instagram. Ajuda pra caraca, cara, essa divulgação orgânica, mandar no grupo dos amigos, não sei, mandar pras pessoas, falar, olha só, esse cara aqui narra umas histórias maneirinhas. Pô. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar, apoiar aqui esse trabalho, seja com comentários positivos, seja compartilhando, seja sendo um apoiador. Eu agradeço de coração. Seja qual for a forma que você me apoia, todas são muito bem-vindas. E é isso, até uma próxima. Valeu!